Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para os nossos internautas que estamos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Nós estamos dando início a mais uma aula da Escola Teológica de Preparação de Obreiro para a Obra Missionária do Rei Jesus. Nós estamos estudando, já fitando, a disciplina de mordomia cristã. Mordomia cristã. E hoje nós estamos aqui, paramos aqui, aqui, fidelidade, característica da mordomia cristã. Características da mordomia cristã. Acredito que foi porque ele parou. Foi aqui? Foi aonde? 44. Foi? Foi 40? Não, foi para 44, foi? Mas a gente parou aqui. E Romano 14, 12. Isso, Romano 14, 12. Isso, achei. Parou aqui. Romanos 14, 12. Aí vem característica da mordomia cristã. Aí vem, quais são as características? Primeira delas, fidelidade. Fidelidade. Mordomia cristã exige, acima de tudo, fidelidade. Pois tudo o que fazemos para o Senhor deve ser com um quê? Voluntariedade. Fiel a Deus. Certo? Quando você começa a fazer as coisas forçado, isso é ruim. Isso é muito ruim. Você deve se estimular a fazer o que você não está fazendo. Ei, Silvio, você deve se estimular a fazer o que você não está fazendo. Você deve ver o que é para fazer e você não está fazendo. E deve se estimular a isso. Como pastor, você deve orar, pedindo a Deus esse estímulo. Aí o Espírito Santo ele vai te capacitar para isso. Se você não pedir, também não vai receber. Vai continuar do mesmo jeito. Esse é o porém de muitos cristãos permanecerem na vida atrasados. Porque eles não falam com Deus, eles não pedem a Deus o que Deus quer dar para eles. Deus não vai dar curso para você não. Ele só dá se você quiser. É como você pegar uma nota de 100 reais e dar para uma criança de 5 anos. Ela vai fazer o que com esses 100 reais? Vai brincar com ele. Aqui e ali ela vai deixar. É papel para ela. Então, quando ele entende o que é dinheiro e ele começa a pedir, aí o pai dá segundo aquilo que ele pede e a condição que ele vai gastar. Então assim somos nós. Você quer o quê? Mas muitos só querem pedir algo para si. Não entende que se você pedir algo para Deus, o que você quer para si, Ele vai dar. Ele vai dar. Ele diz na sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então você pede para Deus e Deus dá o que você não pediu. Não é que você não deve pedir, mas em primeiro lugar para Deus. Em primeiro lugar, Deus. Depois, você. Ana pediu 24 anos um filho para ela se vingar da concubina do seu marido. Mas quando ela disse: eu quero para ti, aí ele disse: então toma. Certo? Aí deu para ela. E quando ele deu, veja bem, ele deu o que ela pediu para ele, e depois que ela teve o que ela pediu para ele, ela teve outros e outros para ela. Você entendeu agora? Então, comece a se preocupar, se ocupar com aquilo que Deus gosta. Quer dar um presente para Deus? Você quer dar um presente de Deus? Deus tem o melhor. Deus pode dar carro para a gente? Pode. Casa na praia? Pode dar tudo. O imaginável ele pode dar, porque ele dá além daquilo que ele pode imaginar. Ele pode dar. Mas o que é que você tem dado para Deus? O que você tem dado para Deus? Você tem agradado a Deus? Procura agradar a Deus. Procura de alguma maneira dar alguma coisa que Deus diga assim: rapaz, hoje eu estou feliz de receber um presente. O salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E ele procurou e não encontrou nada que pudesse dar. Aí ele disse: já sei o que é que eu vou fazer. Já que eu não posso dar nada porque ele não precisa de nada, eu vou fazer o quê? Eu vou sofrer por ele. Eu vou sofrer por ele. Eu vou sofrer pela causa dele. Eu vou procurar dar o máximo para ele. Não tem presente melhor do que o seu sofrimento por Cristo. Não é sofrimento de dor que eu estou falando. É você se ocupar,
se envolver, pensar nele, procurar buscar cada vez mais ele, ter intimidade com ele. É isso aí. Sentir a dor que ele sente em relação aos perdidos. É isso que ele quer. Então a gente precisa ter esse cuidado. Aí sim, nós vamos ser o preferido de Deus, o filhinho querido dele. Então, aqui ele deixa bem claro: a mordomia cristã exige acima de tudo fidelidade, pois tudo o que fazemos para o Senhor deve ser com um coração fiel. Aí você vê lá, Mateus 24, 45 a 47, quem pode ler? Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, quem é, pois, o servo fiel? Deus está perguntando: ei, quem de vocês são fiel ao ponto de eu confiar para que vocês dêem o sustento na hora certa de Deus? Quem é? A gente vê tanta gente fazendo a obra sofrer, tanta gente, e esses não são fiéis, não estão aí. Deus está dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel que possa dar o sustento na hora certa? Hora certa quer dizer fidelidade. Você tem que estar pronto para servir o Senhor a qualquer momento. Sabe o que ele gosta, irmão? Ei, Silvio, entenda uma coisa, leva isso em consideração. Esse versículo está no meu coração, João 12 e 26. O Senhor, ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Entenda aí. Se alguém me serve, quem serve a Cristo aqui? Todos nós. Então esteja onde ele está. Tem um ponto de pregação ali? Vai estar lá. Quando ele não estiver em lugar nenhum, ele está em você, dentro do seu quarto. Vá lá e você vai encontrar ele. Converse com ele. Então, serve-me. Então, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Quem é servo de Deus, irmão? Jamais vai abandonar a igreja. Quem é servo de Deus jamais vai deixar de evangelizar, sair do grupo. Quem é servo de Deus jamais vai deixar de estar no culto de ação de graça. Quem é servo de Deus, irmão, jamais vai deixar de orar. Quem é servo de Deus, irmão, jamais vai deixar de sofrer pela causa de Cristo. Quem é servo de Deus jamais vai deixar de contribuir com a obra de Deus. Então, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Servo para quê? Para servir, para trabalhar. Mas é interessante que ele, na medida que você me servir, meu Pai o honrará. O que é que a gente mais quer na vida? Honra. Em primeiro lugar. Não é isso? Então, faxineira. Eu trabalho de faxineira, pastor. Sim, você vai ser honrado lá no seu trabalho. Quem sabe você se tornará o líder do setor de limpeza. E agora você não vai mais fazer faxina, você vai mandar fazer. Foi honrado. E agora? Então, Deus vai te honrar ali, onde você está. E claro, ainda lhe dando capacidade, sabedoria, para que você possa crescer e crescer e crescer e alcançar postos maiores. Certo? Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou para dar o sustento na hora certa, ao seu tempo? Bem-aventurado, agora bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como orando, assim como perdoando, assim como evangelizando, assim como lendo, assim como pregando, assim como se envolvendo, assim como ajudando o próximo, assim como jejuando, assim como assim como servindo a Deus. Entendeu? Servindo a Ele. Então, bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Certo? Então, procure ver, procure se mover,
Procure estar servindo, porque você pode ser pego no flagrante daqui a pouco. E aí você vai estar na boa, porque ele está dizendo que você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurança é uma alegria que não se produz na terra. Nada na terra é capaz de produzir em você uma bem-aventurança. Porque por mais alegria que você tenha, nenhuma alegria se compara à alegria de estar no céu, de ser salvo, de chegar lá em cima. Meu Deus do céu! E quando chegar lá em cima, tu vai dizer assim: rapaz, eu não era para estar aqui, não. Tu vai dizer: eu dei muito vacilo lá embaixo. Rapaz, eu tirei onda lá embaixo. Menino, é por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13 e 12, na leitura das obras, né? Que Paulo fala sobre a obra de ouro, de prata, de joia preciosa, palha, feno e madeira. Então ali ele diz que teve gente que foi salvo e ali sofreu um detrimento. Detrimento é uma rápida tristeza. Então muitos naquele dia, quando chegar lá em cima, diante do Senhor, no tribunal de Cristo, para receber o pagamento, muitos não receberam nada porque trabalharam de todo jeito. Mas como chegou lá, pastor? Porque teve fé. No último instante estava preparado, né? Aí Deus levou. Mas chega lá o detrimento. Porque diante de Cristo vai dizer assim: poxa, poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor, e eu não fiz. E aí sofre um rápido detrimento, mas passa. Quem ia lá? O senhor disse que quando o senhor chegar no céu vai lembrar das coisas que era para ter feito e não fez. O senhor disse que está no céu não lembra da terra? Não, mas eu estou falando no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, tudo que você fez vai ser trazido a você. Tudo que você fez. Não, o senhor falou que tivesse paraíso, que tivesse lá no paraíso no céu. Mas já é outro estágio. Estou falando aqui Agora agora. desse jeito, assim, não tivesse lá no paraíso. Não. Vai chegar um tempo que nós não nos lembraremos de mais nada. Que o Senhor tirará de nossas mentes toda a lembrança do passado. É isso? Eu falei? Não, o senhor falou como tivesse no céu, né? Que você não mereceria estar aqui. Ah, eu cheguei agora? Não, o senhor falou que Falei agora? não falou. Foi agora que eu falei? Foi. Não, quando você chegar lá, você vai dizer assim, realmente, quando você chegar lá no tribunal de Cristo, lá no céu, né? Você vai dizer assim: por pouco eu cheguei aqui, né? Eu estava aqui, não. É isso que eu estou querendo dizer, que a pessoa não lembra nada da terra, mas. Não, nesse momento lembra. Lembra. É porque aí eu estou no tribunal de Cristo. Não é a chegada? No tribunal de Cristo é a chegada, é quando você vai ser julgado. Ó, o tribunal de Cristo é quando você vai ser julgado por tudo que você fez aqui na terra para Cristo, para a obra. Então, tudo que você fez vai ser trazido à tona ali, na frente de todo mundo. Entendeu? É o julgamento das obras. Não é para condenação, é para avaliação e pagamento. Então, tudo que você fez, pronto. Você deu 10 cestas básicas, aí ficou aparecendo. Eu dei, tá se acabando. Aí, perdeu. Vê bem. Quando chega lá, isso vai ser trazido. Deu 10 cestas básicas, mas em vez de dar em nome do Senhor, glorificando o Senhor, ele estava se acabando, porque pôde dar e tal. Então, por isso daí, você não vai receber nada. Então, lá, nesse momento, você vai ter o quê? Vergonha e tristeza. Porque você vai se lembrar que poderia ter feito isso para a glória de Deus e não fez. Fez para se exaltar. Deu para entender? Deu para entender ou não? Não, eu entendi que você ia fumar a pessoa lembra. Mas o segundo que o senhor falando aí, eu não tivesse a pessoa tivesse no céu, no paraíso, que você não mereceria estar aqui nesse lugar, em lugar maravilhoso, aí você está perdido. Não, mas a gente, a princípio, vai saber de onde a gente veio, a gente vai perder a nossa identidade, não. Entendeu? Agora, o que eu falo, quando eu falei isso aqui agora, eu falei me referindo ao tribunal de Cristo. Porque quando você tiver, chegar lá, você vai dizer assim: rapaz, eu fui lá embaixo. Né? Então, realmente, você vai ver que, por quê? Olha, o Senhor diz assim: ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles ainda continuam sendo Abraão, Isaac e Jacó. Mas no dia da ressurreição, eles vão receber um novo nome. Está entendendo o dia da ressurreição? Quando eles passarem pela avaliação pelo tribunal,
eles vão receber um novo nome. Porque a Bíblia deixa bem claro que nós, para irmos morar na casa, porque todos eles estão no paraíso. Todo mundo como eu, em Cristo, está no paraíso, aguardando a ressurreição do povo. Certo? Então, no tribunal do Cristo tem um casamento. Mas antes do casamento, todo mundo recebe um novo nome, depois da avaliação, chega no tribunal de Cristo, julgamento das obras. Tá? As obras é julgada. Depois que é julgada, você recebe um pagamento. Depois que recebe o pagamento, você recebe o seu novo nome. Depois que recebe o novo nome, você se casa. Depois de se casa, você sobe para a casa do Pai. Certo? Então, todos vão ressuscitar, todos vão passar pelo tribunal de Cristo e todos subirão aos céus para estar ali com o Senhor. Está dando para entender alguma coisa? Amém. Tentando chegar no ponto que ele possa entender ali. Então, quando o Senhor diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo que, quando ele diz assim, eu sou, ele está dizendo eu fui. Quer dizer o quê? Que Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos no céu. E com o seu mesmo nome. Aproveitando que apareceu quem lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Foi isso? Por que não foi outro nome? Foi o mesmo nome, eles já estão nos céus. Você deu para entender? Deu para entender? Nome atual. Certo? Só quando vier a regeneração, que é a ressurreição, tudo, é que tudo isso vai mudar. Entendeu? Não sei se você entendeu bem, mas vocês entenderam alguma coisa? Amém. Deu para entender? Então, ó, diz aqui assim, até o 47, né? Mas eu já expliquei para vocês. Então, aqui diz aqui assim, Deixa eu fazer uma pergunta. sim, a mim. Essa espera antes do julgamento, depois que você morre. Oi? Quando você morre e fica esperando o julgamento, você fica em tormento? Se morreu sem Cristo, vai para a antessala do inferno, que é o Hades. Está lá em Lucas Antes do 16, julgamento 19. você já está pagando um preço. Porque você fica em chamas, consciente, com muita sede, gritando. E quem não for para essa câmara fica. Quem é de Cristo, no caso? Sim. Quem é de Cristo vai para o terceiro céu, que é o paraíso. Antes do julgamento, antes de prestar conta. Isso, porque é o céu provisório e o inferno provisório. Mesmo que ele queira ainda vá ser avaliado para saber qual vai ser o grau de participação, vamos dizer, do pecado dele ou das obras que ele fez para a glória de Deus. Sim, aí ele já usufrui dessa área benigna. Porque no caso de quem vai para o céu, ele vai ficar na antessala do céu, que é o lugar de espera, que é chamado de paraíso, o seio de Abraão. Morreu, vai para essa sala. Hã? Você é da Quem igreja. morreu em Cristo. Você morreu, antes do julgamento você está nessa sala. Nessa sala, aguardando o dia do julgamento das suas obras. Então quem morre e vai para essa sala do inferno, já sabe que vai para o inferno. Sabe que vai. Então, só que nesse caso, pré-julgado. pré-julgado. Só que no inferno vai ser pior do que onde ele está. Vê só. Nessa sala pré, tem como ele buscar a salvação? Mas não. Todo mundo, quem está no paraíso, só vai para lá se estiver salvo. Quem estiver no Hades, só vai para lá quem está condenado. Não tem mais julgamento. Entendeu? Já foi. Agora vai ter um julgamento que é para que todos, porque Deus não é justo, então Deus não pode julgar ninguém sem prova. Então vai ser levado o quê? Cada um para ser determinado lugar. Mas ele já foi, já está numa pré-sala que ele já vai destinado para aquela coisa. Isso, por exemplo, quando uma pessoa é acusada de um crime, ela é acusada. Mas Então ela vai para quando ela prova que realmente não foi ela é tirada dali. Nesse caso aí mas aí já é, entendeu? Já é. Oi? Por essa passagem, o nosso coral passagem, assim, já vai para o inferno. Essa passagem não se encontra lá em Lucas, capítulo 16, sobre o o que ficou já no inferno, já sabendo que está lá, e lá sabendo do céu. Vocês entenderam, pessoal? Amém. Entendendo? Então, é isso aí. Não tem meio termo para Deus. Porque Deus conhece tudo. Então,
vamos lá. Aqui ele diz assim, rudimentar 247, vamos lá. Sabedoria, no caso, aqui vai dizer, fazemos, deixa eu ler o texto. Fidelidade. A mordomia cristã exige, acima de tudo, fidelidade, pois tudo que fazemos para o Senhor deve ser com um coração fiel a Deus. Aí a gente leu o texto aqui, não foi? Faltou só 1 Coríntios 4 e 2. Veja lá, 1 Coríntios 4 e 2. Tem Mateus 25, 21. Mateus 25, 21, eu leio também aqui de mim. Diz assim, ó, 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é Mateus 21. É Deus, né, aqui, ajustando conta e deixando bem claro que aquele servo que foi fiel, né, ele vai entrar no gozo do seu Senhor, na alegria. Tá? Aí, 1 Coríntios 4 e 2. O que se exige de quem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. 1 Coríntios 4 e 2, né? Porque a tradição dele é a nossa. Além disso, regresse nos despenseiros que cada um se acha fiel. Porque a linguagem da Bíblia é diferente da pentecostal. Os ministros despenseiros. Então ele faz. Além disso, vou ler o texto do começo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Então, nós devemos ser considerados como aqueles que têm conhecimento de Deus, que têm as bênçãos de Deus para ministrar, para entregar. Tá? Porque a palavra de Deus é uma bênção. Então, que as pessoas nos conheçam assim, como servo de Deus, como ministro de Deus. Aí, será que você está sendo conhecido assim? Porque tem muitas pessoas que não conhecem assim. Alguém diz assim, aquele crente ali, outro fala assim, aquilo ali é crente? Ó, então não está sendo considerado como um ministro, como despenseiro de Deus. O que é despensa? O lugar onde você guarda alimento. Despensa. Então, você é essa pessoa que tem essa dispensa, você é um despenseiro, tá? Que alimenta, que cuida, que tem recursos para as pessoas. Então, será que as pessoas nos consideram assim? Porque tem pessoas que não têm esse alimento para dar, pelo contrário, estão se escandalizando, até afastando pessoas da igreja. Não é isso? Então temos que ter esse cuidado. Aí ele faz assim, aí no 2 ele faz. Além disso o quê? Além de ser um despenseiro, ministro de Deus, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Fiel. Porque talvez até eu seja um despenseiro, digamos, eu tenha muito para dar para as pessoas, conhecimento, amizade, quem sabe até dinheiro, mas talvez eu não seja fiel ao Senhor. Está entendendo? Eu posso fazer muitas coisas para Deus, ser um bom despenseiro, mas não ser fiel a Deus. Porque a fidelidade não depende do que eu faço, sim do que eu sou. Entendeu? Ele diz para Timóteo e Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar. Então, ele está mandando a gente se apresentar a quem? Ao pastor? Ao mundo? Não, a Deus. Certo? Então, o importante é o que eu sou para Deus. Eu tenho que me preocupar com isso, porque eu posso receber fama, elogio, aplauso, recurso, reconhecimento. Eu posso ser bem tratado aqui, ser honrado, e no final eu ser desprezado. Seria aquela energia boa que você transmite, que eles vê a gente sem o fogo. As energias. Você falou naquela começo. Ele vê a gente através do impulso de energia. Aí eu digo, cara. Não, mas se você tem uma luz, sim, você pratica todas essas obras e não se glorifica pelo fato de você ter feito aquilo que feito, a sua energia vai ser mais pura, mais visível, né? Tem. Digamos, a gente pode transformar isso numa energia em testemunho. Né? Testemunho seria para a gente aqui, mas quem olha daquele lado espiritual, você vai ver sua energia mais grande, mais o que não quer dizer que você é salvo por causa disso. Não, de forma nenhuma. Tá? Você pode ter uma boa iluminação,
não é? Ser uma pessoa que realmente ilumina as outras pessoas, ajudando elas, mas ao mesmo tempo, né? Você ser uma pessoa que para Deus está em treva. É a obra com, se você faz e não pratica, você é um crente que não Tá busca a alma, você também, você só participou, você não... Não consiste só em ganhar almas. Sim, né? é um conjunto. Mas, no caso, o que você está querendo falar é sobre a obra com fé, Sim. a obra sem fé e a obra com fé. Sim. Mas, voltando para o assunto aqui, ele diz o quê? Algo que ele diz. Aí requer-se nos dispenseiros que sejam achados fiel. Tá bom? Então lembre-se, por mais que vocês façam para A para B, as pessoas não vão ver o que Deus vê em você. Não vão ver o que Deus vê em você. Então você pode ser ótimo, bom amigo para mim, mas será que você é uma ótima pessoa para Deus? Tem que se ligar nisso, tá? Uma vez ele chegou, lá em Mateus 23, ele diz que os fariseus, os escribas de fariseu, eles eram homens religiosos, davam esmola, né? Eles davam dízimo, oferta, jejuavam e oravam na quinta-feira em praça pública para todo mundo ver a oração dele. E todo mundo olhava e dizia assim: rapaz, esse homem é muito santo. Olha para ali, de jejum, orando, dá esmola, o homem tremendo. Aí ele vai lá e Jesus vai lá e diz assim: sepulcro caiado. Por quê? Eles aparentavam ser bons com as suas obras, mas no seu interior era como carniça, eles eram mal, perverso. Né? Paulo chama isso de negar a eficácia da piedade. Né? São pessoas ímpias. Tem o piedoso e tem o ímpio. Então, são pessoas que aparentam, mas não são. Então, aí ele faz aqui assim: sabedoria. A mordomia requer muita sabedoria. É bom e necessário que todos os crentes aprendam com Salomão ao quê? Pedir sabedoria a Deus. Então, Sil, é difícil a gente. O crente ora pouco. E ora pouco e ainda mais não especifica na oração. Aí ele não consegue sair do lugar. Às vezes precisa assim: puxa, eu não sei pregar, não sabe por que não pede. Se pedir, você aprende. Eu não sei evangelizar, não sabe por que ele pede. Se pedir, aprende. Peça sabedoria. Tá? Agora, peça sabedoria e se coloca na posição de ser usado para aquilo. Então, se eu quero evangelizar e eu não sei, o que eu tenho que fazer? Evangelizar. Entendeu? Se eu gosto de pregar, acho bonito pregar, peço a Deus para pregar, o que é que eu tenho que fazer? Ler a palavra e pregar. Entendeu? Então eu tenho que pedir e tenho que me disponibilizar para aquilo. Se eu peço e não me coloco na posição, vai não dar nada. Certo? Então, a gente precisa ter esse desejo de pedir sabedoria a Deus para glorificar Ele. Então, muitos cristãos continuam do mesmo jeito na vida, dentro da igreja, porque eles não crescem, não pedem a Deus algo para glorificar a Deus, especificando. E principalmente sabedoria. Deus tem muita sabedoria. Tiago diz: olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos e não lança em rosto. E ele diz também que todo dom perfeito desce bem direto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tiago diz. Então, o que é que tu quer? Isso é sabedoria tanto para o reino de Deus, para glorificar a Deus, como sabedoria também para o teu dia a dia. Senhor, eu quero sabedoria para criar meus filhos. Eu quero sabedoria para administrar minhas finanças, meu dinheiro. Eu quero sabedoria para trabalhar lá no meu emprego, naquela firma. Eu quero sabedoria, Senhor, para cuidar do meu corpo. Eu quero sabedoria, peça, especificando. É uma sabedoria para cada coisa. Vai me dizer: Senhor, me dá sabedoria, está em nome de Jesus Cristo. Pronto, vai aqui. Vai aqui. Me especificou. Ou seja, jogou a palavra fora. Eu não sabia para quê. É aquilo, né, pastor? Pague de R$10. Sim, tu quer R$10 para quê? Me diz para que tu quer. Entendeu? Então, tem que especificar. Se quer ser
sabe, quer alcançar, quer conseguir, quer conquistar mesmo, especificamente, tudo que eu pedi a Deus até hoje, Deus me deu. Porque quando a lição diz que é para pedir como Salomão especificou. Porque eu quero sabedoria para. Veja, leia o texto. Para, não é isso? Entrar e sair no meio desse teu tão grande povo. Para aí. Tá? E aí o Senhor deu sabedoria para ele julgar o que ele pediu, ele recebeu. E se tornou-se um homem, como vocês sabem. Então entende, pessoal. Tá bom? Aprendeu hoje. Você aprendeu hoje. Olha, cada aula essa disso. Se você colocar em prática, você vai ficar rico. Eu não estarei mais falando com pessoas simples no sentido financeiro, no sentido de conhecimento. Irmão, você só não cresce nessa aula se você não quiser. Você só não muda de vida aqui nessa sala de aula. Você só não muda de vida se você não quiser ir no lugar. Tu está escutando, né? Tu decide se tu quer mudar de vida ou se tu quer continuar do mesmo jeito. Tu escolhe, eu quero ser melhor cada dia mais. Eu quero crescer. Então, se tu queres, entende? Pega os códigos que estão saindo aqui. Pega esses códigos que já está traduzido e coloca em prática. Para tu ver o que vai acontecer na tua vida. E não só na tua, mas no lugar em tua volta também será envolvido, será alcançado pela tua bênção. Porque Abraão, o Senhor disse que a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Tá? Quando Deus espalha o seu povo na diáspora, quando o povo estava pagando o preço da desobediência, e Deus espalhou os judeus pelo mundo, aquilo ali era para levar a bênção de Abraão. Então, onde pisavam os judeus, ele estava levando a bênção de Abraão para aquele lugar. Entende bem o mistério de Deus? E depois eles voltam para Israel. Mas a bênção de Deus será levada através do povo dele para as nações. É por isso que ele diz que em ti serão benditas todas as nações da terra, por causa da fé de Abraão. Tá? E o povo judeu é descendente de Abraão, da fé de Abraão. Vocês estão entendendo? Sim. Então, coloque em prática. Tá? O que é que você quer fazer e não consegue fazer? O outro ponto, pessoas que começam e não terminam. Isso é horrível. Começa e não termina. Isso é horrível. Nunca vai prosperar, nunca vai crescer. Vai ver todo mundo crescer em sua volta, mas não vai crescer nunca. Vai continuar do mesmo jeito. No começo do curso, a gente dá aquela aula e a gente diz quantas horas existe por semana e quantas horas ele vai requerer de você para aprender essa palavra, e a gente explica tudinho. E Paulo diz na sua carta aos Coríntios que se ele esperar em Deus só nessa vida, ele será o homem mais miserável da terra. Então tem pessoas que verdadeiramente esperam em Deus só nessa vida. Esperar em Deus só nessa vida é não se preocupar com nada do céu, só estar preocupado com as coisas aqui embaixo. Pai, se der tempo eu vou. Não, eu vou chegar lá. É porque eu estou todo cansado. É porque eu estou chegando todo cansado da igreja. É porque eu estou trabalhando tal dia. Tá, mas e aí? Está esperando em Deus só nessa vida? Se você é Deus, você pode estar trabalhando muito. O patrão pode estar te segurando, mas quando ele te soltar, a primeira oportunidade que tem na igreja está lá. Porque quem é de Deus está onde Deus está. Entendeu? Jamais vai. Que é isso? Se sente decente para soltar aquela vontade de estar ali. Então, tem que ser assim, pessoal. Ó, vamos lá. De maneira que é assim, ó. Aí ele faz aqui o desenvolvimento da igreja. Antes de subir para o Pai, depois de ressuscitado, Jesus deixou bem claro qual seria a tarefa primordial da sua igreja. Então, qual seria? A de o quê? Evangelizar. Certo? E aí, ele deu as coordenadas em Atos 1 e 8. A igreja cresceu, progrediu e prosperou tremendamente em meio à perseguição e hostilidade permitida por Deus. Porém, o Evangelho extrapolou os limites das nações de Israel e alcançou os gentios. Dessa forma, a visão da igreja alcançou a esfera mundial e, graças a Deus, continua crescendo. Continua crescendo. Dá uma paradinha aqui, bota aqui, que eu vou dar uma olhada, uma passagem aqui para vocês. Marca aí onde eu parei, essa semana você me diz. Então aqui, eu coloquei aqui, assuntos em foco.
Dá um zoom aí, meu câmera. Assuntos em foco, né? População mundial. População mundial hoje. Quantas pessoas existem na Terra hoje? A gente vai entrar no curso de evangelismo. Então a gente precisa saber quantas pessoas existem na Terra, porque a gente vai evangelizar. Certo? Então vamos lá. Aí vem quantos, ou seja, total de pessoas hoje no mundo que existe, né? Que é em foco a população mundial. O total de pessoas que existe hoje no mundo. Claro que isso aqui vai crescendo a cada momento. Isso aqui é um cronômetro que ele está crescendo a todo tempo. Então, até então, o período que eu estava estudando para trazer para vocês, ele estava hoje existe na Terra até 5h40 da tarde, que foi a hora que eu fiz essa pesquisa. Agora já tem mais gente. Então tem 8 bilhões e 24 milhões e 469 mil pessoas na Terra, no globo Terra. Isso pessoas que estão registradas. Existem pessoas que não são registradas, certo? Mas aqui está, 8 bilhões e 24 milhões e 469 mil pessoas na Terra para a gente evangelizar. Mas vamos lá. Quantas pessoas morreram hoje? Hoje, até o momento em que eu estava estudando, morreram 133 mil pessoas. Até agora já tem mais. Hoje, 133 mil pessoas, já tem mais. Eu devo estar nos 150 já, da hora de lá para cá. Tá? Quantas pessoas são cristãos? Aqui é no mundo. Aqui é no mundo. 2 bilhões e 18 milhões de pessoas dizem professar o cristianismo no mundo. Então, 2 bilhões e 18 milhões de pessoas dizem professar, dizem ser de Cristo, dizem ser cristão. Só que nesses 2 bilhões e 18 milhões tem aí a divisão das ramificações. Por exemplo, existe ali, segundo a estatística que eu vi, alguns dizem que existe aqui 51% que são católicos. Os católicos professam a fé cristã, certo? E 35% é evangélicos pentecostais, que somos nós, tá? E a outra parte que vive das outras religiões, tá? Então, está aqui, 2 bilhões e 18 milhões de pessoas professam ser cristão, tá? Então, aí o que acontece aqui? Isso aqui é no mundo, tá bom? No mundo. Então, agora aqui, quantas pessoas são cristãos no mundo, né? E aqui. O censo do IBGE, em 7 de setembro de 2021, que foi o último censo relacionado a isso, deixa bem claro que as pessoas evangélicas aqui no Brasil, quantos evangélicos tem? Tá? Aqui já deve ter mais, porque foi em 2021, esse foi o último censo. Então, quantas pessoas evangélicas existem? Então, 42 milhões de pessoas evangélicas aqui no Brasil. 42 milhões, 275.440 pessoas são evangélicos. Certo? Aí vem hinduísmo, 5.675 pessoas, a religião do hinduísmo, budista, tá? São 5.675 pessoas. Igreja dos Mormons, que é a igreja do santo dos últimos dias, tá? Tem aqui 226.509 pessoas. Tá bem avançadinho ele, né? 226.509 pessoas, tá? Islamismo, só aqui no Brasil, tá? 35.167 pessoas. Tá muito alto isso. É muita gente islâmica aqui. Se brincar, não brinque com ele não. Porque ele não trabalha vacilando não. Tá aqui, tá? Então, a gente vê que a população brasileira é de 214,7 milhões
ou seja, 214 milhões de pessoas. Digamos, 214 milhões e 300 mil pessoas, população do Brasil, certo? Então, é essa população daqui que está sobre a nossa responsabilidade, desses 42 mil aqui, segundo o evangelismo. Bom, então, essa população de 214 milhões está sob a responsabilidade desses 42 milhões aqui. Claro que esses 42 milhões aqui está incluído aqui, mas eu estou colocando no geral. Então nós temos essa responsabilidade de evangelizar um país com 214,3 milhões de pessoas. Tá? E aí agora vem o que? As divisões estaduais, municipais e locais, setoriais, e daí vai, até chegar onde a gente está aqui agora. Então a gente vê. Então o que acontece aqui? A palavra evangelho deriva do grego evangelion. Significa literalmente o quê? Boa notícia. Ou Boas novas. então evangelhos são boas novas de quê? A gente vai ver isso depois. Vocês estão entendendo? Amém. Vejam que a nossa responsabilidade é muito grande. Ô pastor, Sim. comparar a quantidade ali, 80 bilhões, não 80 não, 8 bilhões, né? A 2,18, né? 2,18. E a quantidade de gente do inferno. Tá, no momento Agora agora. ele sendo assim, tem que dar graças a Deus que ele não vê ainda, né? Isso, porque veja, você vê que aqui tem 6 bilhões de pessoas que ainda não servem a Cristo. É muita gente. Essas 6 bilhões de pessoas já conhecem a Coca-Cola já. E tem outra coisa, pastor. Só não conhece a Cristo. Pastor, ali em 2,18, é como o senhor disse, que tem uma parte ali que é, como é aquilo ali de baixo, que é o nome católico, que é o islamismo, né? Aqui, sim. Ainda tem essa parte aí, ó. Ainda vai ser menos que vai para o céu. É. Comparar, muito Isso. menos ainda. Então você vê, vai diminuir. você vê quantas pessoas estão perdidas, né? Então se houver, então é necessário que haja o arrebatamento, né? Para que haver a grande tribulação, esse povo vai estar tudo envolvido. Vai morrer gente feito eu não sei, já tem uma pisacinha de formiga. Assim. Oi, quer falar? Quer falar? E as pessoas que não conhecem Jesus? Que não conhece a Cristo? Isso. Veja bem. A gente precisa colocar em mente uma coisa. Aonde Cristo chegar, ele será conhecido. A pessoa será julgada segundo a palavra de Deus. Tá? E quem nunca ouviu falar de Cristo e morrer, vai ser julgado pelo seu último ato de vida. Alguém vai perguntar para vocês, escuta bem. Ei, e quem não conheceu Cristo? Quem morreu sem ter nenhuma lei? Será julgado pela sua lei. Deus vai julgar a pessoa pela lei dela. Então, qual é a lei dela? Ela morreu fazendo o quê? O mal? Ela vai para o inferno. Ela morreu fazendo o bem? Vai para o céu. Sem problema nenhum. Certo? Agora, se viveu no tempo da lei, esse tempo que a gente está, então ele vai ser julgado pela lei do Senhor. Deu para entender? Ou não? Sim. Deixa ele acabar aí. Vai. Sim, deu para entender. É porque tem países hoje em dia que são totalmente fechados, como a Coreia do Sul, parece. São Totalmente 42 países. São 42. Ele está falando de países que são fechados. São fechados. São 40. São 62 nações que se fecharam para a mensagem do Evangelho. E conta com missionários de várias partes do mundo para levar as boas novas. Então, são 62 nações, tá? na janela 10 por 40, que se fecharam para o Evangelho. Vai, prossegue. Porque na Coreia do Sul, tipo, isso bate muito na minha cabeça. Lá não é aceito, tipo, nada mesmo. Se algum brasileiro fosse falar, seria morto lá. Não é do Sul, é do Norte. É do Norte, isso, desculpa, eu troquei. Aí, tipo, a Coreia do Norte, ela é um país tão fechado
que lá dentro não tem nenhuma religião, nem mesmo o hinduísmo, que é asiático. Lá eles adoram ao presidente, que é o Kim Jong-un. Aí, tipo, eles adoram ao presidente e para vários, eles não conhecem Jesus. Porque se o nome de Jesus ou alguma coisa que traga uma religião de fora, a pessoa é morta. E essas pessoas que tipo, nem ouviram lá dentro falar de Jesus ainda, ou que chegam para ela e falar: ah não, isso é mentira, Jesus, vai nessa história de Jesus e que tu morre e tal. Essas pessoas que tipo, não tem alguma base para acreditar que realmente Jesus existe, e elas vão acontecer com elas. Muito bem, então veja bem, Deus, ele é perfeito, ele é justo, ele sabe as intenções do coração, e ele não vai julgar ninguém injustamente. Se a pessoa não teve verdadeiramente base nas intenção, essa pessoa vai ser julgada pelo seu último ato, entendeu? Por exemplo, Coreia do Norte, mesmo sendo um país fechado, ele já sabe quem é Jesus já. Ele pode não saber como nós sabemos, como nós conhecemos, mas ele já sabe. A igreja lá recentemente, entraram agora numa caverna, os irmãos estavam lá, fazendo um culto dentro da caverna, fuzilaram tudinho dentro da caverna, estavam no culto, morreu tudo cultuando. E outros estão presos, sendo torturados, dia e noite, por isso que a gente tem que orar por eles. Tá? Então eles já conhecem, já, e principalmente o imperador, Kim Jong-un. Ele conhece já. Ele pode não conhecer, mas não conhece por quê? Porque ele não se dedicou. Mas conhece que ouviu falar. E, entenda bem, Deus não disse que é para a pessoa conhecer, feito a gente está conhecendo aqui. É dever nosso buscar o Senhor. Ele diz assim: importa que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E que, aí diz assim, que o nome de Cristo seja anunciado. O nome de Cristo. O que importa é que o nome de Jesus está sendo anunciado. Eu esqueci agora esse versículo qual é. Está lá, acho que é em Filipenses, ele diz assim, a carta de Filipenses, ele diz assim, porque os irmãos estavam falando, a carta de Filipenses 1, se não falha a memória, aí está assim, aqui, achei, Filipenses 1 e 18, vou ler o 17, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, né? Não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo estava preso ali. Mas quem importa? Isso é Paulo dizendo, contanto que Cristo seja o quê? De toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, porque sei que disto me resultará o quê? Salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Como ele falou, pessoas que só ouviram falar do nome de Jesus. Não importa, importa que elas só ouviram falar. Então, elas têm que saber, procurar saber quem é esse Jesus. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender, que mesmo sendo uma coisa satânica, mas o nome de Jesus está ali dentro. É o Natal. O Natal é uma data, uma comemoração que é celebrada em vários países, né? Vários países, é isso? Então, quando se comemora o Natal, está se comemorando o nascimento de quem? De Cristo. Ainda que Cristo não apareça, aparece Papai Noel, aparece tudo que não presta, menos Cristo. Mas é o nascimento de Cristo. Então aquilo ali desperta nas pessoas. Então, automaticamente, o nome de Cristo está sendo conhecido em toda a terra. O nome dele. Aí Paulo está dizendo assim, não importa de que maneira estão anunciando, importa é que o nome de Cristo está sendo anunciado. Então, não é em aceitar Jesus ou em vir fazer um curso, é em ouvir falar dele. Porque a Bíblia diz que esse nome tem poder.
queira ou não, os homens estão levando o nome de Cristo mesmo de maneira errônea, mas está anunciando o nascimento de Cristo. Veja que está dizendo aí, com fingimento, com contenção, e daí vai. Mas nós sabemos mesmo que é só uma festa pagã. E Paulo diz aqui que isso vai resultar em salvação, pelo socorro do Espírito Santo por causa das nossas orações. Vê bem. Então, pastor, isso dá a entender que quando o adversário, o diabo, ele tentou atrapalhar a vida de José, ele só ajudou. Então, quer dizer assim, o diabo está pensando que está atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento do Evangelho, mas usando as pessoas dessa forma, claro, ao contrário, mas para anunciar também o nome de Jesus, não é isso? Mas, sem querer, o diabo é uma das causas do Senhor ser glorificado. Porque ele faz e o Senhor desfaz. Ele vai lá, faz sacer, o Senhor vai lá e manja tudo que ele vê. Quem é glorificado na história? O Senhor. Tá? E eu gosto, eu acho que olha, uma coisa de pouco, quando eu estava a gente sobre isso, eu aprendi. Rapaz, o diabo ele é tão esperto. Ele é uma criatura que, irmão, ele veio do céu. Ele vivia lá, ele sabe, ele conhece. Mas vê bem, irmão, a soberania do Deus que a gente serve. Ei, sim, olha para isso. A soberania do Deus que a gente serve é tremenda. Do jeito que ele fala, vai acontecer. Ninguém pode desviar daquilo que Deus falou. Ninguém pode evitar de acontecer aquilo que Deus falou. Da maneira que ele falou, se sucederá. Vê bem, aqui está a Bíblia. Aqui está dizendo tudo que vai acontecer com Satanás. Porque ele se desvia, porque ele não impede. Tudo que está dizendo aqui, ei, vai acontecer. Então. E ele vai passar por tudo. Irmão, está dizendo até o dia aqui que ele vai convencer o povo, no final de tudo, né? Que é no final do milênio, ele vai ser solto. Está dizendo ali. Tiago sabe ler, não? Ô pastor, é porque ele está condenado. Se ele tivesse uma chance, ele poderia mudar, mas ele está condenado, aí não tem como ele se desviar. Mas eu estou falando de soberania da palavra de Deus, da maneira que Deus falou, vai se cumprir. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então ali, está dizendo lá que ele vai se levantar, vai convencer um grande número de pessoas e vai contra o Senhor. E ali o Senhor vai e acaba com ele. Porque ele não, nesse dia ele não tenta desmentir a palavra de Deus. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha só. E aí? Porque ele está condenado. Aí ele não quer ele só, ele quer. Eu sei, mas a questão aí não é essa. A questão é que condenado ou não, pelo fato de ele ser essa criatura chamada Satanás, ele vai fazer. É como se ele. Eu não sei, não tem nem explicação. É a soberania de Deus. Tudo que está ali, irmão. Olha, irmão, o chip, que é o 666, o chip, está aqui já. Ó. Os homens pesquisando, gastaram milhões de dólares para saber o melhor lugar de colocar. Já está ali na Bíblia, irmão, dizendo. Por que os homens fizeram diferente? Do jeito que Deus falou, está acontecendo tudo. Está ali o chip. Onde é o melhor lugar de botar o chip? Na fonte ou na palma da mão? O que se chama aqui? Na mão. Está ali, ó. E os outros estão fazendo exatamente Porque Deus sabe do futuro. Hã? Ele sabe do futuro. Amém, pessoal? Amém. Pronto, é a bênção do céu. Vamos chamar. Pastor, uma coisa a respeito do Natal. Assim, o senhor que pesquisa muitas coisas. Já aconteceu em algum país não assim ter Natal? Tem. Você sabe se tem algum país que não comemora Natal? Tem mais Tem. Natal. Eu só não sei o nome agora, mas tem. Mas não aderiu ao Natal. A Porque o Natal é Cristo, né? Então quem não aceita Cristo não adere ao Natal, aceita o Natal. Entendeu? Então, quem adere ao Natal é mais os países cristãos. Entendeu? E os cristãos que ali estão. Entendeu? Só isso aí. Então pode acontecer. Então, pessoal, vamos ouvir nosso jovem Kaique louvar o hino. Ele vai louvar o hino. Hoje eu vi que Kaique de manhã para a escola comendo. Vai sair. Não para a boca não, menino. É para a escola e botando. Glória a Deus. Vamos louvar. Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Compartilha aí esse vídeo aí, tá? E Deus abençoe. Amém.